digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Graça e paz do nosso Deus vivo, santo, fiel e do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém. Você pode cumprimentar o irmão que está do teu lado com a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Firme e forte com você? Tá bem? E você? Tá tudo bem com você? Como foi seu dia? Foi bem? Bom, que bênção. E você? Tá tudo bem? Graça e paz? Como foi seu dia? Foi ótimo? Então, glória a Deus. O dia do irmão foi ótimo também. Dos irmãos aqui foi um dia tranquilo, de bênção, vitória. Dos irmãos também? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Gênesis, o capítulo é o 19. Você toca bateria? Toca. Eu gosto de ter vocês perto assim. Vocês acharam? Gênesis capítulo 19. O versículo é o 17. Vai dizer assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livrai-te, salvai a tua vida. Não olheis para trás. Olha para o irmão e fala assim: ei, não olhais para trás. Aí, Lucas, ó, a irmã está te olhando, você está olhando para mim, Lucas. Olha para o Lucas aí e fala para ele: ei, não olha para trás. Olha para o irmão que está do teu lado aí também: ei, não olha para trás. Amém? Vou ler novamente aqui, ó, no versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livrai-te, salvar a tua vida. Não olheis para trás, nem pareis em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Então essa é a palavra que Deus vai falar nos nossos corações. Você não pode olhar para trás, por quê? Para você não perecer, para você não perder a sua salvação. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, pois a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Declaramos, Pai, que a Tua palavra venha ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. De uma só fé, Deus Todo-Poderoso, declaramos que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Pai, enquanto nós estamos te ouvindo, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Cura, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo, fiel. Podem se assentar, meus irmãos. O tema hoje é: a ordem é não olhar para trás. Qual que é o tema hoje? Não olhar para trás. Para os irmãos entenderem esse texto, Deus ele resolve ali destruir Sodoma e Gomorra. E Deus vai avisar assim para Abraão. Deus avisa Abraão. E Abraão ele vê que ele tem um sobrinho que está lá em Sodoma e Gomorra. E ele fala assim: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir essa cidade. Essa cidade estava num grande pecado, num grande erro. Estava provocando a ira de Deus. Mas entenda isso: antes de Deus fazer alguma coisa, tanto na minha vida como na vida do irmão, da irmã, Deus ele avisa. Aqui tem pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas que às vezes aqui estão olhando para trás, e Deus está avisando: olha, você está olhando para trás, você vai voltar a ser o que era, e eu vou destruir a vida daqueles que não andam
no meu caminho. Vamos dizer assim, Deus não vai destruir. Deus, ele vai assim deixar essa pessoa que procurou viver a sua vida, que não amou o próximo, ele vai deixar essa pessoa num sofrimento ali eterno, porque essa pessoa não quis ali andar nos caminhos dele. Mas a culpa não vai ser dele, vai ser da própria pessoa que preferiu ali amar a sua vida, viver os prazeres deste mundo. Quem consegue me entender? Então Deus, ele conversa ali com Abraão. Do mesmo modo, Deus me usa para avisar: olha, pode passar céus e terras, mas minha palavra não há de passar. E Deus, ele avisa. Você vê que ele usou ali a vida de Noé para avisar para aquele povo: olha, Deus vai destruir, se arrependa, me ajuda a construir essa arca. E assim eu falo com os irmãos: me ajuda a construir, né, esta arca, levar a palavra de Deus. Mas aquele povo, eles não ouviram. Vocês conhecem a história. Deus destruiu. Assim Nínive também, olha aqui, ó. Antes de Deus operar qualquer coisa, ele avisa. E sabemos que ele está vindo, sim ou não? Estamos no fim dos tempos. Sabemos que ele está vindo, ele vem avisando. Olha os sinais. É visível e notório que o tempo está próximo. E devemos assim consertar a nossa vida, para que naquele dia a gente não venha ter uma surpresa ali e perder a nossa salvação. Então Deus usa ali a vida do profeta Jonas, profetiza lá na vida do povo de Ninivita, e eles acabam se arrependendo, e Deus acaba não destruindo eles. Mas aqui em Sodoma e Gomorra, Deus está conversando com Abraão, e Abraão lembra ali, igual eu disse, do seu sobrinho. E Deus resolve ali tirar. Era tão pouquinha gente que temia Deus ali, era Ló, né? Que Deus falou assim: não, compensa mais destruir essa cidade do que deixar essa cidade. Que assim, eu vou destruir, eu tiro essas pessoas, né? E destruo essa cidade. Deus envia os anjos. Todo mundo já conhece esse texto, só resumindo para quem não conhece. E Ló abriga eles dentro de casa, e os anjos vai dar essa ordem para eles aqui, para eles não olhar para trás. Olha, Deus vai destruir tudo isso aqui, mas olha, vocês têm que sair e não parar, e vocês não podem olhar para trás. Os irmãos conhecem aqui, no versículo 26, no capítulo 19, vai dizer assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Colocando para os tempos de hoje, às vezes tem pessoas que ela olha para trás. Ali Deus acabou libertando essa pessoa, às vezes, de um vício, do álcool, do cigarro, da prostituição. E essa pessoa acabou ali voltando para trás. Deus libertou, vamos colocar um exemplo aqui, da masturbação. Mas a pessoa ali falou: não, hoje acabou voltando para trás, está voltando a pecar. Às vezes Deus libertou daquela amizade, sabe? Deus vai destruir assim aquelas pessoas que não estão andando com Ele. E a esperança, tanto de Deus como a minha também, é que através da vida dos irmãos, assim como através da minha vida, essas pessoas não venham ser destruídas, que sejamos luz para essas pessoas. Mas essa pessoa, em vez de ter um comportamento cristão, quando se reúne ali junto com as outras pessoas, ela tem a mesma prática, e as pessoas não conseguem ver ali a luz. Essa pessoa, ela está olhando para trás, e ela está parada, assim ela vira. Isso é uma profecia que se cumpre nos tempos de hoje. Muitas pessoas, elas estão travadas. Por quê? Porque Deus, ele libertou, assim, explicar para os irmãos, nos tempos de hoje. Sodoma e Gomorra era no tempo que a gente vivia no mundo, vivia ali naquele pecado, fazendo as coisas do mundo. E pela misericórdia de Deus, Deus olhou assim, achou graça e falou assim: não, vou derramar a minha graça na vida dele, na vida dela. E ele tira essa pessoa de Sodoma e Gomorra, mas essa pessoa ainda tem o seu coração lá, Sodoma e Gomorra.
Entenda isso, o erro da mulher de Ló não foi assim olhar para trás. Porque se os irmãos ler depois, no versículo 29, Abraão ele olhou para Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruído. Por que Abraão ele não foi destruído? Porque Abraão não virou ali uma estátua? Porque o coração de Abraão não estava ali. A mulher de Ló, o coração dela estava lá. Eu estou perdendo essas coisas. Ela sentia prazer de estar naquele ambiente. Assim tem muitas pessoas que às vezes Deus chamou, mas a pessoa ainda vive ali. Desejo de estar na roda dos escarnecedores, desejo de ir num pagodinho, desejo ainda daquelas práticas de beber, de se embriagar. E ela vai virar uma estátua. Assim também, meus irmãos, devemos a gente esquecer assim o nosso passado. Você veio aqui, ó, isso aconteceu em Gênesis. Deus ainda não tinha levantado Moisés para libertar o povo. Deus não tinha levantado ali Moisés para libertar o povo. Mas essa história serve de lição, tanto para nós, e serviu de lição para os nossos antepassados ali. Quando Moisés ele liberta, representando Cristo ali, ele liberta o povo ali. Deus liberta através da vida dele. Mas vocês conhecem a história. Eles ficam querendo voltar para trás. Eles não aguentam ali o processo do deserto, não aguentam ali o tempo de Deus, e acaba ali, não, eu vou resolver, e acaba voltando para trás. Acaba voltando para trás. E conhecemos o texto, que Deus ele não curte isso, não gosta disso. Por causa disso, eles não vão entrar na terra prometida. E Jesus Cristo disse também, sim ou não? Do evangelho relatado por Lucas, capítulo 9, se eu não me engano, ele vai dizer assim, não precisa ir lá não, os irmãos conhecem esse texto. Ele vai dizer assim, aquele que põe a mão no arado, olha aqui, ó, pôs a mão no arado. Entenda isso, olha, pôs a mão no arado. Quer dizer o quê? Pessoas que estão dentro da igreja, está com a mão no arado. Mas ó, está olhando para trás, está com a mão no arado. E olha para trás, ó, não é apto para entrar no reino dos céus. Você tem que olhar para frente. Fala para o irmão que está do teu lado, ei, você tem que olhar para frente e desapegar das coisas passadas. Quem consegue entender isso? E desapegar das coisas passadas. Ó, Paulo, ele vai dizer isso em Filipenses capítulo 3. Agora eu vou pedir para os irmãos irem junto comigo. O irmão e a irmã que está nos assistindo também, Deus está falando com o irmão e com a irmã. Ó, você não pode olhar para trás. Agora, olhar para frente. O que passou, passou. Há uma coisa que você, nem eu, a gente pode mudar. Você sabe o que você não pode mudar? Você sabe? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Você sabe o que você não pode mudar? O que você não pode mudar? Vou dar 1 minuto para você responder. Estou gostando disso aqui, de 1 minuto de responder. Vou te dar uma dica. Eu vou falar. O quê? Também assim. Mas ó, o passado. O seu passado você não consegue mudar. O seu passado você não consegue mudar. Eu não sei o que você fez ontem. Você vai conseguir resolver? Mudar? Às vezes você machucou uma pessoa. Você pode pedir perdão, mas você machucou. Você vai conseguir lá mudar? Às vezes uma pessoa te machucou. Você vai conseguir mudar? Ali o passado foi ontem. Então uma coisa que você tem que colocar no seu coração, agora andando com Cristo, que o passado seu você não consegue mudar. Vocês acharam aí? Filipenses capítulo 3, o versículo 13, vai dizer assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo ele está dizendo assim, olha,
Não sou perfeito. Ó, entenda isso, meus irmãos. Eu também. Eu não julgo você ter alcançado Cristo, ser perfeito. Iremos ser perfeitos somente lá na glória. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Então Paulo está dizendo isso. Assim é com o irmão e com a irmã. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. Então no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão. Então eu esqueço as coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Então as coisas que eu posso resolver ali, eu vou resolvendo, você entendeu? Mas as coisas que ficaram para trás, eu tenho que esquecer. Paulo, ele era um perseguidor ali de Cristo, fez coisas erradas, ele fez, mas não podemos falar assim que Paulo ele era mau. Paulo ele era mau, ele era ruim, sim ou não? Às vezes ao seu olhar sim, mas no olhar assim de Paulo, ele estava defendendo ali a sua crença, a sua fé. Ele estava olhando com os cristãos assim como uma seita que estava matando pessoas. Ele defendia a sua salvação e a salvação daqueles. Então Deus se agradou disso de Paulo. Falou assim: meu Paulo ele defende mesmo. Eu me revelando mesmo para ele, ele vai defender mesmo. Mas Paulo, entenda isso. Paulo ele fazia aquilo no passado com dedicação, com amor. Mas quando Paulo se converte a Cristo, ele não fica trazendo o seu passado. Eu evangelizei as pessoas erradas. Não, ele foca no futuro. Não, eu estava errado. Às vezes tem pessoas que ficam se culpando lá no passado. Se eu soubesse dessas coisas que hoje eu estou conhecendo através de Cristo, pelo conhecimento, eu mudaria ali o meu passado. Eu não faria da mesma forma. Tem pessoas que pensam assim ou não? Tem pessoas que pensam assim: eu faria diferente. Eu ensinaria os meus filhos diferente. Está errado você pensar assim. Você tem que fazer igual Paulo. Olha, quando você estava nas coisas do mundo, você dava o seu melhor. Você estava no erro ali. Você não pode ficar se culpando. Quem consegue entender isso, pessoal? Você não pode ficar se culpando. Como você criou ali os seus filhos, você não estava com Cristo. Veio a graça dentro de você e a graça está te aperfeiçoando. E agora o que você está fazendo? Você está semeando as coisas positivas. Então com o tempo você vai colher. Mas você não pode ficar se culpando no seu relacionamento, no seu casamento, ali com as coisas passadas também. Igual eu disse, além de abandonar ali o pecado, as coisas que antes a gente praticava, a gente também não pode ficar se culpando. Eu sei que lá no passado eu magoei pessoas, eu sei disso. Sei que eu machuquei pessoas com palavras. Eu estou falando isso para falar para os irmãos, eu errei também. Era estúpido, ignorante, brigava, saía na mão. Eu fazia isso. Mas eu não conhecia Cristo. Então eu dava de melhor que tinha dentro de mim. Eu defendia assim aquilo que eu estava crendo. Agora não, agora eu estou em Cristo. Eu tenho uma outra mentalidade. Mas eu não posso ficar me culpando nas coisas passadas. Você consegue pegar isso? Então você precisa romper com o seu passado. Se você quiser viver com Cristo, você tem que romper. E muitas pessoas não conseguem viver com Cristo porque vivem lá no passado. Não entende que o Evangelho é a gente viver algo novo. Quem consegue me entender? Amém? Posso pular para a próxima fase? Tranquilo? Tem pessoas que têm esse pensamento assim, fica lá no passado e vira uma estátua. Isso é uma profecia, sim ou não? Você conhece pessoas que viraram uma estátua? O ministério parou, a vida não anda, porque virou uma estátua, vive no passado. Você vê que Josué,
Josué, ele vê ali Moisés, tá fazendo a obra. Quando Josué ele morre, perdão. Eu não posso viver no passado, esquece o que eu falei. Vou focar aqui no presente. Quando Moisés ele morre, o que Josué faz? Ele para. Ele fica parado. Quantas pessoas paradas? Porque fulano morreu, porque ciclano morreu. A vida não anda, vira uma estátua ali. Você vê que Deus teve que falar ali com Josué. Josué, meu servo Moisés está morto. Esforça-te. Tenha bom ânimo. E tenha os cuidados aí de guardar a minha palavra. Mas muitas pessoas, elas morrem assim, espiritualmente, por conta de outras pessoas. Por conta de outras pessoas. Vamos aqui também em Isaías 43. Você conhece pessoas que ficam olhando para trás? Pessoas, às vezes você está conversando, puxa sempre o passado. Você conhece assim, pessoas que ficam puxando lá o passado. Pode ter pessoas que podem falar assim, deixa eu já até falar aqui no Espírito Santo, que às vezes pessoas podem falar, pastor, o senhor fica falando no passado às vezes aí. Você fica falando no passado, eu acompanho o Senhor. Deixa eu explicar. O passado, assim, na minha vida e na sua também, tem que servir o quê? De exemplo. Olha, eu errei nisso aqui, eu não vou mais errar. Você vê que Jesus Cristo, ele traz a memória sempre do povo. Ele vai citar ali sobre Noé, como foi nos tempos de Noé. Assim ele vai dizer também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, a mulher de Ló olhou para trás. Assim eu também faço. Quando eu vejo algo e falo assim, olha, lembra do fulano e ciclano, o que aconteceu com eles? Por brincar com as coisas de Deus, para tentar fazer a pessoa não cometer os mesmos erros. Quem consegue me entender isso? Às vezes eu trago sim coisas que aconteceu lá no passado, para não deixar o irmão perecer e despertar, que o diabo ele está destruindo pessoas. E uma coisa que eu sempre falo assim, aprender com os erros dos outros quer dizer que você é sábio. Você aprendendo com o seu próprio erro quer dizer que você é inteligente. Você prefere ser sábio ou inteligente? Eu prefiro ser sábio. Eu prefiro ser sábio. Aprender com os erros dos outros. Você vê que Jesus Cristo tem isso. Sempre traz o Antigo Testamento. Não somente Jesus, mas Paulo também. Ele fala assim, lembra em 1 Coríntios capítulo 10 dos nossos antepassados. Então, o que aconteceu no seu passado sirva de experiência, mas foca agora para frente. Todos estão conseguindo entender? Estou sendo claro? Eu falei que livro mesmo? Vamos ver se vocês estão ligados. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Às vezes tem pessoas que podem falar para mim, pastor, eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer o que aconteceu comigo lá no passado. Você consegue esquecer, meu irmão? Às vezes as pessoas que aprontaram com você consegue esquecer? Não. Tem pessoas que conseguem esquecer. Eu nem lembro o que você fez mesmo. Mas tem pessoas que não conseguem esquecer, sim ou não? E traz. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele fala assim, não considereis as antigas. Às vezes você não consegue esquecer. Olha que o segredo é você não considerar. Não considera isso. Não leva isso para a sua caminhada. Senão você não vai viver. Isso vai acabar te destruindo. E olha, para não fugir também muito do texto, lá em Gênesis capítulo 19, que fala da história da mulher de Ló. Assim é, meus irmãos. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não amam a Deus sobre todas as coisas, sempre ficam olhando para trás. Sempre ficam olhando para trás. Olha, Jesus dizendo, não sou eu.
Aquele que põe a mão no arado, está dentro da igreja, mas olha para trás, continua vivendo igual as pessoas do mundo, não é apto para entrar no reino dos céus. Não é apto, é renúncia. É renúncia, é buscar ali Ele. Então, ó, no versículo 18, Deus está dizendo assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que aconteceu aqui nesse texto? O povo foi levado cativo. Deus levantou ali Nabucodonosor e destruiu ali o templo. Eles estavam sendo escravizados ali, cativos. Eles estavam assim, ó, tristes, sem esperança. E Deus agora, Ele vai fazer coisas novas. Coisas novas. Mas para isso, para Deus fazer coisas novas, a Bíblia sempre vai falar: não vos lembreis das coisas passadas. É necessário você esquecer das coisas que passou. Às vezes tem pessoas que ficam apegadas em religião, né? Que Deus tirou ali devido à salvação, né? Deus tem um propósito. Às vezes Deus tira pessoas da igreja mesmo, que às vezes a pessoa é apegada assim com o ser humano, mas às vezes o ser humano está no erro lá, é religioso. Foi isso que Deus fez com Paulo, e Paulo entendeu. Por quê? Porque ele começou a viver ali conforme a palavra. E agora, meu irmão, você não é mais guiado pela religião, por placa de igreja. Você é guiado pela palavra de Deus. Então é necessário às vezes desapegar. Às vezes tem pessoas que ficam assim no canto. Não, você agora é Deus falando contigo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tem pessoas que ficam apegadas assim nas coisas passadas. E olha aqui, ó, no versículo 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios em Emon. Olha, Deus falando assim, isso aqui é forte. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Você já andou assim, olhando para trás assim, e de repente um poste. Aconteceu isso com você? Erga a mão aí. Já aconteceu com você? Ó, teve um que tampou assim. Já aconteceu com você? Aconteceu com alguém aqui? Já no orelhão, você tá, lembra aqueles orelhão grandão? Às vezes você está intertido assim. É Deus já falando, ó, daquele tempo com você, ó, é para você olhar para frente. Olhando para trás aí, fez um calão aí, né? Um galo na cabeça. Então, ó, eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Tem pessoas que não conseguem perceber as coisas novas que Deus faz. Por quê? Porque fica vivendo o passado e não consegue perceber. Tem pessoas que às vezes estão buscando um relacionamento assim, e tá lá, às vezes Deus colocou um homem ou uma mulher ali do lado dessa pessoa ali, para falar, a pessoa está lá com o sentimento, ó, essa é a mulher da minha vida, ou esse é o homem da minha vida. Mas essa pessoa vive falando dos passados, fala assim, fulano de tal, Roberto. Aí o cara fala assim, ela não consegue perceber que Deus está querendo fazer coisas novas. Você consegue entender? A pessoa fica falando no passado. Às vezes isso acontece muito. A pessoa já está até num relacionamento novo, num casamento novo. Aí tá lá, fala assim, o Roberto fazia desse jeito. Quebrou a perna do caramba. Ela fica trazendo as coisas antigas. Ou senão, o cara fica falando assim, a comida da Fernanda era muito boa. Estraga, ela não percebe ali coisas novas. Vive no passado. Vive no passado. Então, ó, não fica comparando. Olha, ó, provérbio, ó, guarda esse texto aqui, ó. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 vai dizer assim: não é bom você ficar falando assim, ó, aquele tempo foi melhor. Isso não é uma palavra sábia. Você vai ficar, tem pessoas que ficam assim, ela postando foto, esse tempo é bom. E eu falo assim,
pessoas que ficam presas no passado. Esse tempo a Bíblia mesmo fala, não é bom ficar falando isso não. Você tem que focar no presente. Igual eu disse, é uma profecia. A mulher de Ló, ela parou, virou uma estátua. E assim acontece com muitas pessoas. E eu estou pregando isso para romper, sabe? Pessoas que ficam vivendo no passado. Se eu pudesse voltar no passado. Você não pode, estou deixando bem claro aqui. E olha o que Deus ele faz nas nossas vidas. No versículo 25: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Tem pessoa assim ou não? Se batizou, está vindo para a igreja e fica lá: Deus não me perdoou não, Deus não me perdoou não. Sai do passado, viva o presente. Vamos em Mateus agora, capítulo 9. Versículo 16. Jesus Cristo vai dizer assim: que ninguém pega uma roupa nova ali e corta essa roupa nova para remendar uma roupa velha, ou vice-versa. Ninguém pega uma roupa velha que está rasgada e vai lá numa roupa nova ali e corta para fazer o remendo dessa roupa velha. Você faz isso? Você ganhou, vamos lá, um vestido com as mulheres, novinho, os homens, um terno bonitão novo. Aí você está com uma roupa lá, uma roupa velha, e essa roupa rasga. E você fala assim: olha, eu vou rasgar esse terno novo aqui e vou remendar essa calça velha. Você faz isso? Você faz isso? Ou vice-versa, você está com uma roupa nova, essa roupa rasgou. Você pega lá um remendo velho, uma roupa velha, para remendar essa calça? Sim ou não? Eu lembrei até do dia que eu comprei uma calça e eu estava gostando dessa calça, meus irmãos. E sem querer, eu conversando com uma irmã assim, sem querer eu passei no canto assim, rasgou. Na hora eu vi o rasgo assim, eu fiquei assim, A mulher falou assim: pastor, tá tudo bem? Falei assim: minha irmã, aconteceu um negócio aqui, depois a gente conversa. E eu falei assim: eu comecei a chorar pela minha calça. A calça novinha, Deus, eu gostava tanto dessa calça. Aí levei, a irmã costurou para mim. Mas ficou a mesma coisa? Não. E assim Cristo ele fala aqui, agora em odre, no versículo 17 do Mateus capítulo 9: nem se põe vinho novo em odre velhos, do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então você consegue entender que Deus não vai fazer nada na sua vida se você não largar a velha criatura, se você não largar o pecado, se você não esquecer o passado. Você não vai ser feliz nem no relacionamento, você não vai ser feliz na vida financeira. As pessoas ficam: minha empresa não deu certo, fica trazendo coisas passadas. Eu fiz isso, foi passado. Esquece o passado, vive o presente. Tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Às vezes você pode ter aprontado lá atrás, magoou alguma pessoa. Vai lá, peça perdão. Não tem como mais você mudar isso. Você já fez, ou já fizeram com você. Vai lá, peça um perdão e viva a sua vida. Sua parte você fez. Não tem como a gente voltar ao passado. Tem como eu voltar ao passado? Não tem como. Não tem como. Para finalizar aqui, Romanos capítulo 6. Assim, eu aprontei muito com a mãe da minha filha,
E eu tinha isso aí antes, não conhecendo a palavra. Se eu pudesse voltar para trás, pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Eu não trairia, eu estaria junto com a mãe da minha filha. O erro foi meu, mas as coisas passaram. Não tem como você voltar para trás. A vida segue. Você consegue entender isso? Eu estou só dando exemplos, né? Assim, a vida segue. Você tem que sair desse passado. Você tem que viver o presente. O versículo, capítulo 6. O versículo é o 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, olha, Deus está deixando bem claro, meus irmãos. Olha, se você quiser viver algo novo mesmo de Deus, viver as coisas de Deus mesmo, é necessário você ter fé. É necessário você colocar Ele em primeiro lugar. É necessário ali você mudar o ambiente que você estava andando, as amizades, e amar Ele sobre todas as coisas. Se você quiser mesmo viver as coisas de Deus e quiser entrar no reino de Deus, você vê que Jesus Cristo fala para os discípulos: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Às vezes a pessoa fica assim, não vivendo o presente. Presta bem atenção nisso. Às vezes Deus usa os servos, assim, alguém ali para corrigir mesmo. Porque para a gente viver algo novo, sim ou não, é necessário ter aquelas correções, sim ou não, minha gente? E Deus usa ali servos para corrigir, para aperfeiçoar. A pessoa fica trazendo ali a raiva, a ira. Ela vive no passado. Ela não mudou, ou ele não mudou. Continua ali, assim, trazendo aquela velha criatura. E não entendendo, assim, que Deus está aperfeiçoando, que Deus está preparando ali. Você entendeu? Então, guarda isso. Às vezes alguém pode te corrigir. Às vezes Deus pode usar alguém ali e para te preparar e você ficar vivendo ali no passado, trazendo as coisas, a velha criatura. E o texto aqui fala assim, ó, que aquela velha criatura, ela morreu. E hoje é a nova criatura. É as coisas de Deus. Mas para viver as coisas de Deus, me desculpa, às vezes o pastor vai pegar no seu pé, vai puxar a sua orelha, né, às vezes para ir te transformando. Quando a gente vem para Cristo, até fui fazer uma visita junto com o Everton, até falei isso, não foi nenhuma visita, Deus preparou esse encontro. E a mulher ali, ela não queria vir para a igreja, sabe por quê? Por conta de tatuagem. Você entendeu? Eu falei assim, ó, minha irmã, primeiro vai indo para a igreja, que quem vai convencer você sobre a tatuagem é o Espírito Santo. Eu só vou pregar. Negar a si mesmo, toma sua cruz e seguir. Assim, só falei isso, né? Eu falei, biblicamente é proibido, mas não deixa de estar indo congregar por conta disso, senão você não vai entrar em igreja. Ou você vai procurar uma igreja que faz você viver ainda no passado, viver a velha criatura. Porque quando a pessoa tem um pensamento aí nas coisas passadas, ela não vai aceitar uma correção, não vai aceitar nada, né? E eu falei isso para ela, assim, eu falei assim, vai indo, mas para isso, minha irmã, é necessário você desapegar das coisas terrenas, assim, daquilo que você tem prazer, daquilo que você gosta. É porque não é o evangelho que tem que se adaptar a nós, é a gente que tem que se adaptar ao evangelho, à vontade de Deus. Você vê que a palavra fala, sem santidade ninguém vê Deus. Amém? Então, ó, é necessário você desapegar. A ordem é o quê? A ordem é o quê?
é que está entrando ali? Vocês estão olhando para trás. Não é para olhar para trás. Pode ser curioso. Você entendeu? O inimigo pode usar alguém para fazer vocês olhar para trás. Você entendeu? Vocês têm que ficar atentos. Não, não vou olhar para trás, não, vou olhar para frente. Né, Elisaldo? Você entendeu? Quem é que está entrando ali, Elisaldo? Ninguém. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.